homossexual. Né? O que é homossexualidade? É a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. O prefixo homo é o contrário do prefixo hétero. Hétero quer dizer outro. Homo quer dizer o mesmo. Então, talvez você nunca teve envolvimento homossexual, mas já teve pensamentos, sentimentos homoafetivos. Talvez você consome pornografia com essa temática. Então, eu também quero me dirigir a esse público, dizendo que talvez no estudo de hoje você concorde, discorde com algumas de minhas teses, mas eu quero dizer que em Cristo é possível sermos uma única igreja. Uma única igreja. Tá certo? Então, vamos estudar o livro de Miqueias. O autor do livro de Miqueias é o próprio profeta que dá nome ao livro, e ele se auto-apresenta no versículo 1 do capítulo 1, palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias. E ele se apresenta também numa geografia, ele afirma ser morastita, portanto, ele é de uma região, de uma cidade chamada Moresete, que aparece no versículo 1 e também no versículo 14. Então, ele não é original do povo de Israel, ele é um estrangeiro. Então, para você ver que um gentil, portanto, uma pessoa, a palavra gentil vem de gente, gene, e que o Novo Testamento ele incluiu os gentios no plano da salvação e não apenas os judeus, não é? Então, Miqueias é um exemplo que desde o Antigo Testamento Deus salvava nações. Então, Miqueias é um estrangeiro que não era das tribos de Israel, ele está aqui localizado numa região ao sul, portanto, ele é profeta em Judá, né? E ele é um estrangeiro, ele não é original de Jerusalém, né? É possível localizar também uma data entre 740 e 680 anos antes de Cristo, porque ele menciona em que período ele foi profeta, nos dias de, ainda no versículo 1, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, é possível localizar, nós temos dados históricos de que estes foram, de fato, reis, comprovados do ponto de vista histórico, não há nenhuma dúvida, e, portanto, Miqueias, ele entra aqui como um profeta contemporâneo destes reis. E ele diz que a palavra do Senhor veio em forma de visão, que também é uma coisa bastante comum no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, e que muitas vezes a gente negligencia. Então, não foi uma aparição angelical, não foi uma aparição celestial, não foi uma teofania do ponto de vista da aparição de alguém, mas foi uma visão que Miqueias teve e então ele profetizou ao povo com base nesta visão. E o livro, se nós pudéssemos separá-lo em 3 etapas, nós poderíamos separá-lo, são 7 capítulos, em 3 ciclos. O primeiro deles, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, o segundo ciclo, do capítulo 3 ao 5, e o terceiro ciclo, capítulos 6 e 7. São, ao todo, 19 profecias em 3 ciclos. E cada ciclo que eu mencionei, de 1 e 2, 3 a 5, 6 e 7, ele começa com uma profecia de julgamento e termina com uma profecia de salvação. Então, esses 3 ciclos, né, o primeiro e segundo capítulo, o primeiro capítulo começa com profecias de julgamento e termina com profecias de salvação. Isso acontece nos 3 ciclos, 1 e 2, 3 a 5 e 6 e 7. E aqui, o tema central e introdutório de Miqueias diz respeito a proprietários gananciosos de terras que passaram a explorar os mais simples e contaram com a ajuda de políticos corruptos, juízes injustos e, inclusive, líderes religiosos desonestos. Também há aqui menções de falsos profetas. Então, nós temos aqui a exploração do povo. O povo depois, Samaria, em meados de 720, Samaria, que é aqui a capital do sul, né, portanto, das tribos de Judá, Jerusalém de Israel e Samaria de Judá. Samaria é destruída, e também há relatos históricos comprobatórios, e então, nesse período, o povo foi exilado para uma região chamada Babilônia. Então, é o chamado exílio babilônico, quando
a cidade de Samaria é destruída, o povo fica então como transeunte, fica como peregrino, sem uma terra específica. E é por causa destas destruições constantes na história é que os judeus passaram a ser um povo sem nação, um povo sem uma terra específica. E vocês conhecem a história dos judeus, foram perseguidos durante muito tempo, inclusive isso faz parte do ambiente e do cenário bíblico. Então nós temos a presença de Cristo também no livro profético, é o que o caracteriza como profeta, é um anúncio que ele faz e que aponta para Cristo. São dois fatores, e à medida que eu for falando algumas questões aqui, eu vou escrevendo para vocês. Então, assim, onde que nós vemos Cristo? Nos julgamentos, julgamento e salvação, é obviamente um apontamento claro a respeito de Cristo, e também a restauração após o cativeiro. Ou seja, depois deste exílio babilônico, depois de eles serem mandados embora para outra terra, ficarem um período sem a sua terra natal, eles voltam para a sua terra de origem com a terra restaurada, com a aliança restaurada, o que também aponta para Jesus. Agora, o que tem outras expressões como últimos dias, naquele dia, o dia do Senhor, são sempre expressões proféticas que apontam para Cristo. Agora eu quero pular direto para o capítulo 5, versos 2 a 6, por gentileza, porque é um texto muito clássico, provavelmente o mais explícito dele, de Miqueias, que aponta para Jesus Cristo. Tá certo? Então, olha o que diz Miqueias 5, a partir do 2. E tu, Belém Efrata, essa Belém aqui é de fato a Belém que é chamada a cidade de Davi, na região da Galileia. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores, portanto, a mãe humana, Maria, tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos, ele é o primogênito, portanto, os irmãos que viriam depois, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ou seja, Jesus é o primogênito, a partir dele nós somos congregados como igreja novamente, como povo de Israel. Ele, Jesus, se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, salvação. Agora, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E a primeira parte do versículo 5, este será a nossa paz. E Jesus é nitidamente mencionado em inúmeros textos bíblicos como príncipe da paz. E a paz também como fruto do Espírito. Então, esse texto é a menção mais explícita, mais clara, que aponta para Jesus Cristo. Portanto, o seu conteúdo profético é bastante relevante. Então, vamos de parte a parte, até chegar no capítulo 7, onde eu particularmente visualizo ali, e o aparato bíblico nos dá permissão para compreender que existe uma desintegração social ali no capítulo 7, e com base nessa desintegração nós vamos conversar um pouco sobretudo sobre o homossexualismo, tá certo? Então, ó, capítulo 1. Olha o que diz ali o versículo 2. Ouvi. Esse é um oráculo bastante claro dos anúncios proféticos. Chamar ou Shema. Ouvi, ó Israel. Shema Ish Israel. É uma expressão do hebraico que é inúmeras vezes, centenas de vezes repetido no Antigo Testamento. Ouça, ó Israel. Ouve, Israel. Ouvi todos os povos. Prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. E aí ele começa a profetizar uma possível instabilidade do cosmos, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Há indícios aqui de que estes altos sejam referências a templos pagãos e palácios construídos nos altos dos montes e que eram constantemente visitados pelo povo hebreu, pelo povo de Israel, para prestar cultos a deuses pagãos. Então, o profeta está anunciando que Deus vai descer e andar sobre os altos da terra.
E aí a instabilidade do caos. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como cera diante do fogo, águas que se precipitam. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó. Então, mais uma vez, o anúncio profético aponta para a transgressão. Repito, o anúncio profético denuncia transgressão, aponta para o pecado. O anúncio profético do Antigo Testamento revela os pecados de Israel e Judá, tá certo? E aí, eu não vou ler todo o texto, mas ele vai fazer aqui um anúncio profético denunciando os cultos pagãos, denunciando a desigualdade social, dizendo, inclusive, que havia juízes que pesavam em balanças equivocadas, e aqui o preço que é pago por causa da prostituição cultural, que também é referência à prostituição sexual, tá certo? Então, procurar vários deuses pagãos é como Oséias, né? Deus fez Oséias casar com uma prostituta para sentir como é casar-se com alguém infiel. E aqui, mais uma vez, Miqueias também anuncia a prostituição, ele denuncia o pecado em forma de imoralidade sexual. Então, algumas expressões mencionadas em Joel, por exemplo, como vimos na semana passada, lamentai, uivai, gritai, né? É como assim, vocês não estão vendo a desgraça em que estão inseridos, vocês precisam gritar de dor, né? E aí tem várias menções a esse respeito. Mas a primeira parte, o final do capítulo 2, como eu falei que são 3 ciclos, né? Deixa eu anotar aqui no chat. 3 ciclos. 1, 2, 3 a 5, 6, 7. Tá certo? Todos eles começam com julgamento e terminam com salvação. Certo? Se quiser aí, corrigir os erros de português, fiquem à vontade, mas é importante vocês terem esse histórico aí. E no final, então, do capítulo 2, a partir do versículo 12, o Senhor congrega o restante de Israel. Então, ainda não aconteceu o exílio. Então, é uma profecia pré-exílio, mas ele já está anunciando que certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Ou seja, também é um apontamento para Jesus. Miqueias está dizendo, vai haver julgamento, vai haver destruição, vai haver aprisionamento, mas certamente o povo será congregado novamente. E aí nós finalizamos o primeiro ciclo. O segundo ciclo são ameaças contra os chefes, esses líderes indoutos, tolos, que usam do poder e da autoridade para oprimir os menos favorecidos. E ele insere neste grupo os falsos profetas. Então, é um julgamento contra falsos profetas e contra chefes e sacerdotes que estavam usurpando, estavam explorando o povo. Olha o versículo, capítulo 3, verso 4, por exemplo. Então chamarão ao Senhor, está dizendo dos sacerdotes e falsos profetas, mas não os ouvirá. Vocês estão fazendo a coisa errada, então vocês vão clamar e Deus não vai ouvir vocês. Antes, esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, uma pessoa que se vale de autoridade, de poder, para explorar a vulnerabilidade dos menos favorecidos, ele é condenado veementemente pelo Antigo Testamento e pelo livro de Miqueias. Alguém que explora, exemplo, líderes religiosos que exploram pessoas na teologia da prosperidade, na regulação de comportamento, no consumo de programas, na alienação com relação à dependência espiritual. Alguns líderes fazem com que as pessoas se tornem dependentes deles. Deus está aqui anunciando por meio do profeta Miqueias que isso é reprovável. Nós somos todos iguais, cada um exercemos ministérios diferentes e nós não temos condição de usurpar, de explorar pessoas. E olha que coisa mais linda, o versículo 8, gente, é um dos textos, um versículo mais lindo de Miqueias, 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo. Então, é possível clamar por plenitude do Espírito Santo. É correto, é bíblico pedir, Senhor, que se abra os céus,
que o teu reino venha sobre nós, eu quero me encher do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, para a gente encher o cálice que transborda da virtude do Espírito, a gente precisa esvaziar do pecado, né? Então ele fala, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, olha o que Miqueias está fazendo. O profeta do Antigo Testamento denuncia a transgressão do povo de Deus. No entanto, o último profeta com este perfil de ministério foi João Batista, aquele que batizou Jesus. E ele foi o último que andou pregando, arrependei-vos e convertei-vos. Porque o primeiro profeta do NT, Jesus Cristo, ele anuncia salvação para todas as pessoas e não mais denuncia transgressão. Então, se você quer imitar um profeta, você não precisa recorrer aos profetas do Antigo Testamento para denunciar pecado, para expor pessoas que estão cometendo seus pecados. Porque o apóstolo Paulo, a gente já aprendeu sobre isso, Jesus Cristo, ele nivelou todos. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos e os desdobramentos deles. Até porque Jesus não apenas confirmou os 10 mandamentos, como subiu a régua. Ele ampliou o padrão. O Antigo Testamento dizia, você vai ser apedrejado se adulterar. Jesus falou assim, se você cobiçar a mulher do próximo, mesmo não cometendo adultério, você, fisicamente dizendo, você já praticou adultério. Então, ou seja, Jesus, ele confirma a transgressão, ele confirma o que é pecado, mas, ao contrário dos profetas do Antigo Testamento, Jesus anuncia a salvação. E muitas vezes, se você for perceber, ele mais reprovou a religiosidade dos fariseus, ele mais reprovou o excesso dos religiosos do que necessariamente confrontou os pecadores. Ele confrontou os pecadores em amor, ele denunciou, sim, em partes, o pecado, mas o foco do ministério de Jesus era anunciar salvação. Tanto que, no final dos evangelhos, ele disse, ide, fazei discípulos, ide, pregai o evangelho, que são boas notícias. Então, se você, em nome de Jesus, sai por aí denunciando o pecado das pessoas, você está se assemelhando aos profetas do Antigo Testamento, cujo ministério último foi o de João Batista. O próximo ministério profético depois de João Batista foi o de Jesus. E o que Jesus deixou como sumo do seu ministério não foi a denúncia do pecado, foi o anúncio da salvação. Faz sentido isso para vocês? Então, eu não tenho a menor possibilidade de, em nome de Jesus, acusar o pecado do outro. Até porque Satanás, diabo, Lúcifer, o verbo, um dos verbos associados a ele é acusação, o acusador, o verbo acusar. Então, quem acusa é o diabo, não é Cristo. Cristo anuncia uma salvação. E, óbvio, o padrão de santidade de Cristo só é possível a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, que é a presença sobrenatural em nós. Então, não queira discutir santidade com quem ainda não tem o Espírito Santo. Não queira denunciar pecado com quem ainda está cego espiritualmente. Não queira dizer para um amigo que ele vai para o inferno se ele não crê no inferno. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. Não adianta você chegar para um adúltero, para um mentiroso, para um homossexual, dizendo você vai para o inferno, se ele não crê no céu e no inferno. Então, nós precisamos ter essa convicção, porque muitos de nós, a gente vê um amigo pecando e a gente se distancia, a gente acusa, a gente menospreza, a gente faz brincadeirinha com o seu pecado, sendo que nenhum de nós, somente Jesus Cristo, de fato foi santo. Nenhum de nós tem condição. Nós somos todos pelados, nós somos todos bunda suja.
uns diante dos outros, cada um com a sua história, cada um com seu trauma, cada um com a sua esquisitice, cada um com as suas crises, seja da gula, seja da imoralidade, seja da pornografia, do vício, este ou aquele. Ninguém tem condição bíblica, em nome de Jesus, denunciar pecado e falar para essa pessoa que ela vai para o inferno sem antes anunciar a salvação. E de que jeito que a gente anuncia a salvação para o incrédulo? Demonstrando amor, acolhendo. Então, o pecado é constantemente reprovado de Gênesis a Apocalipse. As duas maiores expressões do Antigo Testamento, as duas primeiras, eu diria assim, além daquela de Adão, que a gente já conhece, quando Moisés viu a sarça ardente, Deus falou para ele: fica descalço, tira a sandália dos teus pés, porque o local em que você está é santo. E não é por causa da geografia de onde Deus estava, é porque onde Deus está não pode haver pecado. Ele não compactua com aquilo que é pecado. E o sucessor de Moisés, Josué, também teve a mesma história. Quando ele foi entrar em Jericó, quando ele estava entrando na Terra Prometida, o último inimigo a ser vencido era entrar na cidade de Jericó, a cidade fortificada. Nós pregamos sobre isso recentemente. A mensagem está aí no YouTube, depois você vê. E Peilon. E o que Deus falou para Moisés, Jesus, em forma de homem, soldado, comandante do exército, falou para Josué: o lugar que você está é santo. E não é por causa da sarça, nem por causa da geografia, que era uma terra chamada Gilgal. Ali, Jesus está fazendo uma clara menção de que onde Jesus está não pode haver pecado. Então, o que Jesus faz para que não haja pecado? Ele entra em nós por meio do Espírito Santo para tornar o pecador santo. E aí começa um relacionamento. E esse processo chama-se novo nascimento, regeneração, batismo no Espírito Santo. Tá certo? E a partir deste movimento é que o morto passa a ser vivo e de vivo ele passa a se tornar santo, numa santidade que amadurece à medida em que você vai conhecendo a palavra. Tá certo? Então, o capítulo 3 fala que Miqueias estava cheio do poder. Então, Calebão, todas as vezes que a gente clama para o Senhor, Senhor, eu quero ser cheio, vem o teu reino sobre nós, eu quero ser pleno. Vem, porque é bíblico e o Espírito Santo desceu em Atos 2 e ele continua descendo nas nossas reuniões, como essa, por exemplo, virtual, onde há um ou dois em nome de Jesus, falando em nome dele, o Espírito Santo vem. Então nós podemos clamar: Espírito Santo do Senhor, torna-nos plenos, cheios mais uma vez da tua presença. E aí o capítulo 4, ele finaliza também com anúncio de salvação. Aí vem o capítulo 3 e 4, isso mesmo. Aí vem, 1, 2, 3 a 5. Capítulo 5 vai terminar, que é justamente esse texto que nós lemos no começo. Esse segundo ciclo, né, que começa com julgamento, mas termina com salvação, é justamente o anúncio do Messias, tu, Belém Efrata. E é interessante que a Bíblia faz menção a esse texto bíblico e pelo menos 2 textos dos evangelhos. Mateus, capítulo 2, verso 6, vai dizer que Belém Efrata é a cidade de Davi, mas, ao contrário de Miqueias, né, ali o texto de Miqueias diz assim: tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares. Mateus, ele diz o contrário, que você é grande demais, e por isso figura de ti sairá o Messias. Então, ele discorda do profeta, mas com o mesmo sentido. Se Miqueias profetizou: você é pequena demais, não há como, mas ainda assim de ti sairá o Messias, Mateus cita Miqueias não corrigindo, mas contrapondo, discordando da posição de ser pequeno, mas afirmando que é grande. E Lucas, capítulo 2, verso 4, faz menção da descendência de José. José é da linhagem de Davi. Então, do tronco de Davi, a raiz de Davi, o tronco de Jessé, do trono de Davi sai o Messias na cidade de Belém. E por que eles estavam em Belém e não em Nazaré? Eles estavam em Belém, como a gente sempre canta todo fim de ano, no período de Natal, a gente canta, a gente lê os textos bíblicos dizendo que José e Maria foram para Belém porque eles tinham que participar do recenseamento, do censo, a contagem dos cidadãos. E por isso mesmo eles foram para uma estrebaria, porque não havia hotel, não havia Airbnb, não havia lugar nenhum para eles se hospedarem. E por isso eles foram para um celeiro, e ali no meio
do comedouro, no meio dos animais, Jesus nasceu, Maria deu à luz. Então é um texto profético, esse segundo ciclo também termina com a salvação. E o terceiro ciclo, capítulo 6, também anuncia o julgamento e finaliza, então, lá a partir do capítulo 7, verso 18, do verso 14, então, as promessas de salvação, e ele termina para cima também, verso 15, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. 18, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança. E ele termina ali, no versículo 20, último verso de Miqueias, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, Jesus, ele centraliza nele toda essa manifestação de misericórdia, de reconstrução, de fidelidade. Então, esse anúncio profético de salvação, que de fato acontece em Jesus, ele é anunciado aqui por Miqueias. Agora, eu quero finalizar essa primeira parte mencionando aqui o capítulo 7, porque, de acordo com os aparatos que eu tenho aqui na Bíblia de Genebra, fala que é um julgamento por causa da desintegração social, ou seja, há danos quando a sociedade passa por crises morais e há consequências. Então, ele já começa dizendo, ai de mim. E esse ai de mim também é um anúncio profético. Jeremias falou isso, Jonas, Isaías, vários profetas, Moisés fez isso, vários profetas que se colocaram numa condição de menosprezo ou de se autopunir e não se achar suficiente e dizendo assim, ai de mim. E o próprio Jesus, em forma de concretização de plano humano, na cruz ele diz, se possível, passe de mim esse cálice, né? Ou instantes antes, né, na oração do sofrimento ali no Getsemane, ele fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Esse era o profeta Jesus, o homem Jesus, declarando a sua incompetência humana de dar sequência a um projeto divino. Por isso que Jesus, até a sua morte, ele é completamente humano e completamente Deus. Ele tem essa duplicidade de natureza. E aqui ele coloca também essa condição, ai de mim, né? Estou dominado pela tristeza, estou dominado pela sensação de que o que eu estou fazendo não está surtindo efeito. E aí ele diz aqui um desânimo que é transformado em percepção de infrutificação. Estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ou seja, eu estou faminto, mas os galhos estão secos. Eu estou faminto, mas não há frutas para eu comer. Ou seja, assim como Joel anuncia período de fome como sinal de julgamento da parte do Senhor, Miqueias também está dizendo que é assim, ai de mim. É uma sensação de desânimo diante de uma incapacidade. Estou faminto, mas eu não tenho o que comer. Não tem mercado, não tem Amazon, não tem qualquer tipo de aplicativo para pedir comida. Eu olho para os campos e acabaram os frutos. Ou seja, fome, desgraça, morte, destruição. E aí ele continua no verso 2, que é, de fato, o que acontece numa sociedade desintegrada. Ó, pereceu da terra o piedoso. Eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, né, a partir ali do versículo 1, que é a linguagem mais específica que suponho que a maioria de vocês tenha. Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício, ou seja, o seu irmão, aquele que é da mesma nação, na cadeia. Essa questão aqui, ela é muito clara nos dias de hoje. Por causa da cultura do ódio e dos chamados haters, se você se expressa diante de uma opinião e torna isso público, ou mesmo que não tenha um desejo de tornar público, mas por algum motivo foi parar na rede, né, as pessoas procuram matar,
destruir, pôr na cadeia, literalmente, aquele que se opõe. Então, uma manifestação cristã hoje é, sim, em alguns casos, considerado homofobia, por exemplo. Tá certo? E eu trouxe aqui, inclusive, leis para dizer até que ponto vai a confirmação ou afirmação pública de fé e até que ponto vai o crime, né? Então, é isso que está acontecendo numa sociedade desintegrada. A gente não pode discordar um do outro, que isso vira motivo de ódio, perseguição, piada, né, menosprezo e esse linchamento público virtual que acontece de todos aqueles que se expressam. Então, aqui, eu tenho também as minhas questões indagadas aqui, referente ao ministério da Ana Paula Valadão. Né? Não pense você que é fácil para ela agora, aos 40 e poucos anos, ter que viver com a repercussão de tudo que ela já viveu. Tá certo? Ela também já foi muito perseguida e hoje ela vive fora do país, ela vive fora do cenário, por conta de muitas afirmações públicas que tem até hoje na rede relacionada a ela e muitas vezes pessoas maldosas tiram os textos, as falas de seu contexto para usar contra ela e colocar toda uma comunidade ativista contra uma opinião pessoal que é dela. Se uma pessoa pode ir a público dizendo que eu sou gay, eu saí do armário, eu não devo nada para ninguém, uma pessoa pode dizer, eu creio que a homossexualidade é pecado, porque ela tem base bíblica para afirmar isso, e nós já vamos entrar nessa questão. Mas aqui, isso é sinal de desintegração social. As pessoas deixam de ser íntegras em sua questão do convívio social para se digladiar, para se matar uns aos outros, para destruir a reputação na rede social. Versículo 3, todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora, juízes recebem presentes para torcer a justiça. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso acontece desde os tempos bíblicos e muito mais. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. As pessoas, os youtubers, que vão lá na rede social e postam Porsche, Ferrari, postam seus corpos esculturais. Então, eles estão dizendo como que eles vão satisfazer os seus desejos pessoais. O que eu tenho? Se você abre o Instagram, você vai ver que inúmeras pessoas gastam horrores de dinheiro para se autopromover com base em suas riquezas, em suas viagens e muito em base nos seus corpos, principalmente meninas se sensualizando. Estão planejando fazer coisas más. Então, é muito comum uma menina ir para a academia, ir para a piscina, tomar sol, fazer abdominal, tirar foto e sensualizar na rede. Então, aqui a Bíblia está dizendo que poderosos, pessoas que estão satisfazendo seus maus desejos, planejam fazer coisas más. Então, a menina não toma sol, o menino não vai para a academia para cuidar da sua saúde, é para postar depois e mostrar para os outros como ela é forte, como ela é gostosa. Versículo 4. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Ou seja, o profeta está dizendo o seguinte, ninguém vale nada. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, ou seja, conforme aquelas pessoas que te inspiram. Isto é, os profetas anunciaram, naquele dia haverá confusão geral. Então, aqui, eu pego esse parâmetro de desintegração social para fazer um gancho. Veja, não tire o texto do contexto. Eu estou dizendo que dentro da desintegração social profetizada por Miqueias e completamente contextualizada por nós, porque o que ele denuncia aqui acontece até os dias de hoje, de juízes injustos, de políticos corruptos, de pessoas que passam fome e muitas vezes não tem quem dá sustento, né? Essa desigualdade escandalosa que temos em nossa nação. E aí eu puxo, não é pretexto, eu estou contextualizando a semana por causa dessa polêmica. Eu não sei quantos de vocês viram e eu não quero aqui fazer apologia ou mesmo divulgar, mas saiu na rede aí uma pessoa que gosta de polêmicas, que gosta de fazer desabafos na rede social e tem lá os seus 6, 7 milhões de seguidores no Instagram. E o vídeo que ele fez expondo a Ana Paula Valadão está com quase 4 milhões de visualizações. Eu não vou dar ibope para pessoas que querem causar o caos e polêmica neste cenário de desintegração social. Então, ele pegou um vídeo de 2016,
Ana Paula Valadão dentro da igreja, citando a Bíblia. Talvez algumas colocações são infelizes, mas o movimento ativista LGBT e os afins, eles estão criando força por causa da agressividade com que eles estão indo para as redes sociais defender as suas teses. E nós não vamos entrar... Gente, tem pastor que é youtuber, tem pastor que vive da polêmica, tem pessoas que têm essa vocação de fazer vídeos, editar e fazer postagens lindas e que tem lá os seus milhões de seguidores. Eu não sou esse cara. Eu não sou. Eu quero dizer isso para você não ter crise de identidade, nem criar falsas expectativas a meu respeito. Gosto das redes sociais para conversar com você. Eu não estou nem aí para quem está lá na China, para quem está lá e para quem concorda ou discorda de mim. Eu estou aqui expressando a minha opinião para pastorear ovelhas dentro de uma comunidade local, que hoje se tornou virtual e que expandiu a questão geografia, mas que, por exemplo, Rafa Rutz e Felipe Raimann são duas pessoas que nitidamente são comunidade local, são igreja junto conosco. Claro que eu não tenho nenhum interesse de tirá-los de suas comunidades geográficas, ali de Mafra, da igreja onde eles fazem parte, mas que eles sejam agente de transformação social naquela região e, junto com a igreja local, eles sejam referencial para a cidade onde eles estão inseridos. E vocês que são aqui de Londrina, Juventude Amp, vamos dar o braço para a gente promover amor nas redes sociais, pelo amor de Deus. Promover amor. O que eu tenho com o vídeo da Ana Paula Valadão em 2016 se eu discordei dela? Isso é polêmica, isso é comércio. Isso é comércio, não caia nessa. Eu entrei lá, porque o que os homossexuais estão fazendo? Eles estão dizendo que Levítico está fora do contexto, mas o apóstolo Paulo, ele confirmou Levítico, não tem nada fora do contexto. O que é diferente é que no texto de Levíticos, eu vou colocar aqui as referências bíblicas, para depois você consultar com calma, tá certo? Então, ó, Levítico, capítulos 18 e capítulo 20, você vai ver lá que existem reprovações. E veja, não apenas ao homossexualismo, mas a ficar com a tia, ficar com a nora, cobiçar a mulher do próximo, tudo isso é considerado pecado lá na lista de pecados de Levítico 18. Até comer carnes que na época não eram consideradas purificadas. Então isso era lei, punido com apedrejamento e morte. No entanto, o livro de Levítico fala que o pecado da homossexualidade era considerado abominação. E muito provavelmente, por conta dessa polêmica desde os tempos bíblicos, é que a homossexualidade está mais no olho do furacão. Porque o pecado do adultério, o pecado da mentira, da infidelidade, do comer coisas consagradas e assim por diante, você faz no secreto. A pornografia, a masturbação, a mentira, a injustiça, você faz no secreto. E uma relação fora do armário, homossexual ou homoafetiva, ela é pública, todo mundo sabe, então é reprovado. E aí, pessoas com a Bíblia na mão usam a Bíblia para condenar pessoas, sendo que a Bíblia não condena homossexuais apenas, condena quem não está em Cristo. Então vamos contextualizar. Eu convido você então para irmos juntos para Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Romanos, capítulo 1. Por causa disso, estão comigo? Alguém lê, por gentileza, aí. Vamos interagir um pouquinho. Vai lá, um de vocês. Abre o áudio aí e manda ver. Romanos 1, 26 e 27. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa de seus erros. A meu ver, qual é o castigo merecido por causa dos seus erros? O vazio emocional e a falta de plenitude amorosa. Essa é a punição dos seus erros. Nesse texto aqui eu não consigo ver condenação
por causa do pecado. Eu vejo que a punição do erro aqui é a consequência de um ato que é socialmente reprovável do ponto de vista religioso, biblicamente, claramente, ou por dedução, ou por indução, ou por esbarramento. A Bíblia fala do pecado da homossexualidade de Levítico e agora o apóstolo Paulo. Não dá para dizer que está fora do contexto, que é cultural, porque o apóstolo Paulo descreve aqui em Romanos 1, 26 e 27. As mulheres mudaram o jeito natural. Qual é o jeito natural? Aquele criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea. Existe uma anatomia na sexualidade homem e mulher. Vocês estão me entendendo? Eu sei que tem muita gente nova aqui, mas tem uma anatomia, tem uma procriação, tem um desejo de procriação. A bios, para Deus, ela é preciosa. Homem com homem, mulher com mulher, não preserva a bios. Por isso que aqui está dizendo que é fora do contexto natural. Então, assim, lembra desde o começo, eu estou dizendo para jovens cristãos, mas eu estou aqui também me dirigindo a você em especial que luta com essa fragilidade em sua vida. É pecado. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 6. Vai aí para o próximo livro da tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. E esse texto aqui vamos então fazer jus à condenação. Então, vamos ver. Aqui o texto de apóstolo Paulo para a igreja de Corinto fala sobre condenação. Não dá para falar que há condenação de morte com base em Romanos. A punição do erro é a falta de plenitude emocional e espiritual. Tá certo? Agora, nesse contexto, é condenação. Olha o que diz ali. 1 Coríntios, alguém escreve para mim aí, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 6, versos, a partir do 7 até o verso 11. O só existir entre vós demandas, ou seja, só o fato de vocês brigarem entre vocês, já é completa derrota para todo mundo. Então, o hétero brigando com o homo já é derrota. Perdeu o hétero, perdeu o homo. Vocês estão entendendo isso? Só o fato de existir demandas entre vocês já é completa derrota para o corpo. Então, um crente que vai lá e tira onda do gayzinho, vai lá e chama de viadinho afeminado, ele está derrotado, de acordo com a Bíblia. Um jovem cristão, um adolescente bonitão, heterossexual, aquele viril, que vai lá e bate na cabeça do viadinho e fala assim, você vai para o inferno, ele está derrotado, segundo esse texto bíblico. Vocês estão entendendo? Versículo 7, a partir ali, continuando. Porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Se você está sendo injusto de acusar alguém por causa do seu erro, o dano é de quem? É de quem está sendo acusado, mas também de quem está acusando. Verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Vocês fazem as demandas. Nós, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, não está dizendo aqui para o povo hebreu lá no tempo de Miqueias. Está dizendo para a igreja contemporânea dele. Vocês estão criando demandas entre vocês. Vocês estão fazendo a injustiça e fazendo o próprio dano. O que é fazer a injustiça? Dizer que um pecador vai para o inferno por causa do seu pecado. Ele não vai para o inferno por causa do seu pecado. Ele vai para o inferno se ele não estiver em Cristo. Seja qual for o pecado. Então vamos aqui, porque a Bíblia diz uma lista aqui. Mas, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos, e aí, o machão que bate na cabeça do viadinho e chama ele de gay, ele está sendo injusto. E ele está dizendo assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, o macho viril que chamou de viadinho também não vai para o céu, se ele não se converter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não herdarão o reino de Deus o injusto, aquele que acusa, aquele que falta com a verdade, aquele que falta com justiça, não é? E aí ele amplia a lista. Não vos enganeis. Não, nem impuros. Vai dizer que o cara que consome pornografia e bate punheta no Instagram não é um impuro? Nem idólatras, nem adúlteros, só porque ele peca no secreto e ele combinou com a mulher que ninguém vai ficar sabendo, ele vai para o céu? Nem adúlteros, nem efeminados. Opa, apareceu aqui os efeminados, mas apareceu aqui também o machão injusto. Então,
Quando um briga com o outro, os dois estão indo para o inferno, de bracinho dado, o machão e o viadinho. Tá certo? Nem sodomitas. Aqui, o que é? Sodomitas aqui é aquela menção à destruição de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Nem ladrões. Então, alguém que não dá o troco correto no caixa do supermercado vai para o inferno tanto quanto o homossexual. Nem o avarento, aquele que é rico e não partilha da sua riqueza e tira onda com os pobres. Nem bêbados, que é um pecado extremamente aceitável do ponto de vista social, principalmente entre a molecada, entre os jovens que começam a beber cada vez mais cedo, nem os maldizentes. Então, talvez você não ridicularizou o viadinho, mas você, na boca pequena, disse lá que o fulano e o Beltrano estão ficando e que eles são gays. Então, isso é maldizer, isso é fofoca, também leva para o inferno. Nem roubadores, ou seja, os ladrões de novo, herdarão o reino de Deus. Então, todo mundo bunda suja. Repito, se você disser que eu disse isso, eu nego até a morte, certo? Eu estou dizendo dentro de um contexto aqui, nós todos, queridos, estamos na mesma barca furada, afundando. Precisamos de Cristo. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus. Agora, precisamos do versículo 11. Porque eu entrei nas redes sociais e vi lá todo mundo descrevendo e se justificando. Mas olha o que diz o versículo 11, que é o mais importante da lista. O apóstolo Paulo não tem prazer em fazer lista de pecados. Se você pegar outra versão, pode ser que uma palavra ou outra aqui seja substituída. Então, ele está dizendo, olha o versículo 11, presta atenção. Tais fostes alguns de vós. E na nova tradução da linguagem de hoje, está dizendo, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o efeminado, ele é aceito por Deus e ele é convidado a deixar a sua vida de pecado. Homossexualidade é pecado? Sim, queridos, é pecado. O homossexual vai para o inferno? Não necessariamente. Quem que vai para o inferno? Quem não está em Cristo. Então, uma pessoa que luta porque ele teve uma orientação sexual, então, já há algum tempo, mesmo os mais polêmicos, não usam mais a expressão opção sexual, porque é amplamente discutível isso, mas não é necessariamente uma opção, é uma orientação sexual. Tem pessoas que têm os parâmetros todos bem desenhados, aqueles que são intencionalmente investidos, e aí as colunas da vida emocional vão se fundamentando. Tem pessoas que passam por traumas, sejam eles quais forem, e aí a pessoa se torna avarento, ladrão, adúltero, mentiroso, falso e efeminado. Vocês estão entendendo? Então, essa desintegração social é que gera destruição das pessoas. Então, não dá para a gente dizer que o homossexual vai para o inferno por causa da homossexualidade. Ele vai para o inferno se ele não estiver em Cristo. Agora, a pergunta que eu vou fazer, tá certo? Por que uma pessoa não quer viver na homossexualidade? Essa é uma primeira pergunta que a pessoa pode fazer. Por que uma pessoa... Não, eu decidi, eu não quero viver na homossexualidade. Então, nós precisamos responder isso com outras perguntas. Por que você não quer viver na homossexualidade? Ah, o meu pai não quer, minha mãe me bate, a igreja não aceita, a Bíblia condena. Então, pera lá, vamos conversar acerca disso. Não, eu quero deixar a homossexualidade e quero a igreja porque Cristo vai me transformar em hétero. Ei, pera lá, não há nenhum texto bíblico que fala que Jesus transforma o homossexual em heterossexual. Jesus transforma o morto para vivo e o vivo em santo. E aí você vai ler a Bíblia para entender o que é santidade e vida. Santidade e vida. Aí alguém pode fazer uma outra pergunta. Eu quero viver na homossexualidade e quero casar na igreja e quero que um pastor faça o meu casamento. Então, pera lá. Então, qual que é a tua compreensão a respeito do evangelho? Qual é a tua compreensão sobre vida eterna? O que Jesus ensina para você acerca de novo nascimento,
transformação, deixar o pecado e abandonar as práticas das obras da carne e ser preenchido pelo Espírito Santo com o seu fruto. Então, as pessoas estão fora da palavra, sendo orientadas por Luba, por Felipe Neto, por movimentos LGBT, ativistas polêmicos, para sustentar suas teses de que Jesus é só amor. E, de fato, ele é amor. Ele não condena ninguém. Todos já estamos condenados. O que Cristo faz é mudar a nossa trajetória de morto para vivo e de vivo para santo. Então, não há embasamento bíblico para você condenar o homossexual. E você que condena o homossexual, você é injusto. E você também não vai para o céu se você não se arrepender e passar pelo novo nascimento. Então, de uma vez por todas, acabem com a zoeira com os viadinhos. Muita gente sofrendo por causa do machão que se acaba na punheta e ataca o viadinho. Pelo amor de Deus, abra os olhos. Se você não gosta do viadinho, não ande com ele. Talvez ele não goste de andar com você porque você é punheteiro. Tá certo? Desculpa rasgar o verbo aqui, querido, mas eu estou dentro de um ambiente bíblico. Eu estou usando palavras chulas, porque são estas palavras que alguns de vocês, somente elas, vocês vão entender. Tá certo? Me perdoe, eu estou como um pai, como um irmão mais velho. Eu estou com a Bíblia na mão, compartilhando com você o que eu creio. E depois, para aquele que perceba a coerência bíblica no que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo assim, ó, tais fostes alguns de vós. Então vocês eram assim, em Cristo vocês não são mais. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, regeneração e santificação. Fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele continua, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, as homossexualidade convém para quem descobre quem é em Cristo. O adultério, a mentira, o roubo convém para quem não está em Cristo, para quem já está em Cristo. Então nós precisamos nos aprofundar na palavra e não nos ativismos. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. Eu encerro por aqui e fico aberto a perguntas. Já, só vou lançar uma aqui mais sobre a questão do conteúdo bíblico mesmo, não sobre a questão da homossexualidade em si. O profeta no Antigo Testamento, que denunciava a transgressão do povo, não estava em Deus? E daí eu respondi a pessoa aqui que tem a ver com a questão da santidade, em questão que o Antigo Testamento era lei, para você ser santo, você tinha que obedecer às leis e tudo mais. Daí a pergunta que vem é a seguinte: fazia parte da lei denunciar os pecados? Então, fazia parte do Antigo Testamento os profetas denunciarem os pecados? Pergunta de novo, fui ler outra coisa aqui e me distraí. Só a última frase. Fazia parte do Antigo Testamento e do papel dos profetas denunciar o pecado? E a primeira pergunta que era porque a gente não denuncia o pecado. Então, hoje em dia, não é para a gente denunciar o pecado e sim proclamar salvação. Aí está aqui, ó, o profeta do Antigo Testamento que denunciava a transgressão do povo não estava em Deus? Porque você falou nesse aspecto, que hoje, se eu estou em Deus, eu anuncio salvação. Não, calma lá. Deixa eu me fazer entender. Não tira do que eu falei do contexto, por favor. O profeta do Antigo Testamento ficou conhecido por denunciar o pecado. E o último profeta similar, com um ministério similar, foi João Batista. O anúncio profeta de Jesus era a salvação e não a ênfase no pecado. Jesus, ele trouxe esperança ao pecador e não condenação a quem comete o pecado. Então, ele estava em Deus. Obviamente, todos os profetas, todos os livros bíblicos são inspirados por Deus porque refletem o que Deus queria na história naquele momento. Mas, inclusive, por que os profetas falam ai de mim? Porque ele também fazia parte do contexto. Jeremias fala assim, eu não passo de uma criança. Isaías falou, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, eles são e eu também sou mentiroso, eu também sou maldizente, eu também sou fofoqueiro. Isaías está dizendo, ó, a terra está um caos, eu não tenho condição, ai de mim. Então o profeta, ele está profetizando, e por isso que a vida do profeta não é fácil, né? Ele está profetizando, mas ele está se incluindo, é de Deus purinho. Agora, eu não estou dizendo que nós não podemos
denunciar o pecado. Eu só estou dizendo que a ênfase de Jesus é o anúncio da salvação e não mais a denúncia do pecado. Qual que é a minha posição pessoal com relação a essa questão? Tiago 5,16. Confessai os pecados uns aos outros. O confronto do pecado, a meu ver, ele é mais sábio e mais eficiente no relacionamento de intimidade. Eu anuncio a salvação a todos. Eu denuncio o pecado da minha esposa. Eu denuncio o pecado do meu filho. Eu denuncio o pecado de um líder. Eu denuncio o pecado de alguém que está próximo. Eu não vou para as redes sociais. Ah, fiquei sabendo que o Felipe agora tá assistindo pornografia todo dia. Não, pelo amor de Deus. E tem um monte de pastor fazendo isso. Gente, pelo amor de Deus, para de seguir alguns pastores que vocês gostam e tem milhões de seguidores e vai ler a Bíblia. Porque não adianta ter milhões de seguidores se você vai lá trazer o caos social. Ah, eu estou denunciando publicamente porque o pecado dele também é público. Eu não tenho nada com isso. Vai pregar o evangelho. Quer ser amigo do cara? Vai lá na casa dele, bate na porta e fala assim, meu, você traiu, você cobrou para pregar, você cobrou para tocar, você adulterou tua esposa, ninguém ficou sabendo, mas eu fiquei. Bate na porta do cara. Vai se relacionar com ele para ajudar na restauração. Agora, vai nas redes sociais denunciar pecado? Gente, pelo amor de Deus, se você for passar um dia aqui comigo, você tem material de sobra para ir para a rede e denunciar os meus pecados. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu entendi a pergunta e os profetas não estavam errados. Eles estavam em Deus, eles estavam dentro, inseridos no povo, tanto que as histórias se repetem. Oséias precisou casar. Joel precisou passar fome. Miqueias está dizendo que está cheio do poder do Espírito para denunciar pecado, mas ele também está vivendo nessa sociedade desintegrada. Né? Então, os profetas estavam completamente cheios do Espírito de Deus, não há dúvida nisso. Mas a ênfase de Jesus não é no anúncio do pecado, tanto que ele preservou a mulher pega em adultério. Ele falou, ó, então tá bom, vocês querem condenar ela com base no Antigo Testamento? Então tudo bem, quem não tem pecado atira a primeira pedra, fiquem bem à vontade. Todo mundo saiu. Então essa é o tratamento de Jesus com relação ao pecador. E depois Jesus não foi passar um sabão nela. Fala, ei, vadia dos infernos, tá vendo? Né? Vou deixar o cara te apedrejar. Não, Jesus não fez isso. Ele falou, ó, eu também não te condeno, filha. Só que agora, perceba, não peques mais. Não cometa mais o mesmo equívoco. E na minha percepção, é o que o apóstolo Paulo falou aos romanos. Então, eles estão entregues, né? Qual a expressão que ele utiliza aqui? É as consequências dos seus atos. Merecida a punição do seu erro. Então, no caso da mulher adúltera, é merecida a punição do seu erro. Adulterou, vai fazer o quê? Ficou exposta. Está todo mundo sabendo que ela é uma adúltera, né? Não sei se eu respondi, mas se eu entendi a pergunta, essa é a minha resposta. É só enfatizar, o profeta do Antigo Testamento, ele foi levantado por Deus. Toda vez que um profeta é levantado, é o próprio Deus quem convoca ele, quem chama ele. Né? Tem uma perguntinha aqui. Peraí, fecha. Vamos lá. Eu nem respondi aqui no particular, porque eu acho que vale a pena a gente responder para a galera aqui o seguinte. Na pergunta, já tem uma coisa que nós vemos de outra forma, tá? Então, eu acho que o Dani vai responder a pergunta no todo, já desmistificando algumas coisas aqui. Em algumas pessoas, a homossexualidade nasce neles. Mas a gente crê que Deus criou cada um de nós. E mesmo assim, continua sendo pecado? Espera que eu vou fechar. Eu sabia que essa pergunta surgiria. Mesmo na comunidade científica, não há confirmações de geneticamente homossexual. Não há, tá certo? Tanto que uma criança nasce e o hospital, em qualquer lugar do mundo, vai dizer se ela é menino ou se ela é menina. Então não vamos entrar aqui na questão da ideologia de gênero, porque é outro assunto, nós não conseguiríamos entrar e sair, tá certo? É um outro assunto polêmico e denso, que a gente precisaria falar sobre isso. Hoje nós estamos falando especificamente da homossexualidade. Então, na minha percepção, Deus não erra em criar um ser andrógeno, um ser misto. Existem, sim, anomalias que faz eu não lembro o nome aí, alguém me lembra aí, quando uma criança nasce com dois sexos?
Não, Hermafrodita, isso mesmo. hermafrodita, é. Isso, hermafrodita. A comunidade científica chama isso de anomalia. Hermafroditismo, isso mesmo. Então, isso é uma anomalia, isso não é normal. Isso fisicamente, anatomicamente, não é normal. É tido como anomalia, portanto, anormal. Então, de acordo com a Bíblia, Deus criou macho e fêmea. O que vem depois disso, a meu ver, é influência do ambiente. Ou seja, a cultura, ou seja, de uma família desintegrada, ou a falta de informação, ou mesmo a negligência de pais. Um pai que não é presente, uma mãe que não é presente, o cara viaja pra caramba, rala, dá um duro danado, e de repente não percebeu que o filho está lá com crises existenciais, sendo influenciado por uma sorte de amigos, né, por internet, por brinquedos, por cores, por uma comunidade midiática querendo incentivar o consumo da homossexualidade, e muito do que está por trás é a desintegração social dessa que eu estou falando, gente. Entendeu? A militância homossexual, LGBT, ganhou muitos adeptos, não é porque aumentou o número de gays no mundo, é porque aumentou o número de exposição. Há muito tempo atrás as pessoas eram discretas, a cidade falava, tem um cara, tem um gay ali no bairro tal. Eu sou dessa época. Hoje em dia ganhou. Por quê? Porque a pessoa se vê assim. Então ela vai tentar viver e provar para todo mundo que todo amor, toda expressão de amor vale. Então, veja, parte da desintegração social. Tem um filme polêmico, eu não assisti ainda, mas quero assistir, que está sendo amplamente rejeitado e criticado pelos cristãos, que é um filme chamado Lindinhas, da Netflix. Porque eles criticam a pedofilia erotizando as crianças. Então é mais ou menos assim, é você fazer o La Casa de Papel, por exemplo, que é um seriado que eu gostei de assistir, acompanho até hoje, né? É você no final falar assim, olha, nós roubamos com a coisa mais linda, mas por favor, não façam isso, hein? Então, se você não tem maturidade, você não pode ver alguns produtos da mídia atual, por causa da desintegração social. Então, eu vou lá, roubo um banco para falar, estou roubando um banco, mas por favor, não façam. A meu ver, é o que o filme está se propondo a fazer. Está criticando a pedofilia, erotizando meninas de 9, 10, 11 anos. Tá certo? Então, essa é a desintegração social que eu estou falando, que está afetando a educação de crianças. Então, pai e mãe desavisado, a criança chega lá com 4, 5 anos, cheio de trejeitos, e talvez já foi influenciado pelo ambiente. É uma avó que se excede, é um avô que bate, que expõe a pornografia cedo demais, é um abuso, é um trauma. Então, assim, as explicações para a homossexualidade também não cabe a mim, não é a minha área, mas a meu ver, é uma opinião pessoal. Não há comprovação científica de que uma pessoa nasça gay. Eu não vejo Deus errando. Imagina Deus criando. Deus é o criador, a gente crê. Todo mundo aqui é cristão, portanto, criacionista, certo? Então, nós estamos entendendo que Deus colocou um corpo de mulher numa alma de homem. Imagina Deus terminando a criação dentro do ventre e falar assim, coloquei pinto naquela menina. Não, pelo amor de Deus, gente, não há a menor possibilidade de a gente acreditar. Então, assim, esse meu discurso pode parecer conservador demais, pode parecer homofóbico, mas eu vou dizer para você o que é homofobia. E eu sabia que algumas perguntas apareceriam. Então, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, isso em 2019, resposta à tão polêmica PL 122. Tá? Se você não sabe nada a respeito disso, anota aí, PL 122, casas de lei do nosso país, Silas Malafaia esbravejou para lá e para cá, acabou caindo a PL, mas o Supremo tomou essa decisão. Praticar ou induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. Então, você que é o machão, que gosta de chamar os outros de viadinho, você pode ser considerado criminoso. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual. Então, você sim pode estar cometendo um crime quando você tira sarro do bichinho da tua sala, tá certo? Eu estou ironizando, tá?
Eu vou explicar aqui, eu estou ironizando, então não estou chamando ninguém de forma pejorativa. Eu estou aplicando aqui os apelidos que a sociedade, os machões, têm para aqueles que são afeminados. A pena para quem cometer tais atos, está aí os advogados de plantão, a pena será de 1 a 3 anos, além de multa. Quer saber mais? Se houver divulgação ampla, então vai lá no seu canal e xinga o viadinho de gay. Então, se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicação em rede social, por exemplo, a pena será de 2 a 5 anos, além de multa. Então, essa é a condenação para aqueles que brincam com o viadinho, tá certo? Então, isso será considerado pena de racismo, tá? Agora, o que o mesmo Supremo Tribunal, e as pessoas não falam isso, tá? O que o mesmo Supremo Tribunal Federal aprovou é que não será criminalizado. 2 pontos. Dizer em templo religioso que é contra relações homossexuais. A minha casa é um templo religioso. Se eu quiser dizer dentro da minha casa que eu não concordo com a prática da homossexualidade, eu tenho liberdade, o STF não vai me chamar de criminoso. Se este é um ambiente religioso, se o Ampli Room neste momento é uma casa de oração, é um lugar de estudo bíblico, onde nós estamos aqui exaltando o nome de Cristo, então dizer que eu sou contra relações homossexuais não me torna criminoso, muito menos homofóbico. Pelo contrário. Tá certo? O que também será criminalizado, né? De contrapartida, se dentro do templo evangélico um pastor incitar ou induzir. Se eu aqui neste momento estivesse usando esse expediente para dizer para você, bata na cabeça do viadinho e fala para ele que ele vai para o inferno porque ele está dando, né? Enfim, se eu estivesse fazendo isso, eu seria criminalizado como pastor. Com a Bíblia na mão, eu estaria induzindo um monte de jovens adolescentes a cometerem o crime de racismo por causa da orientação sexual. E é justamente o contrário que eu estou fazendo. Estou ensinando vocês que, seja qual for o pecado, tem aceitação diante do Senhor, desde que o pecado seja abandonado, e esse é o processo do novo nascimento. Então, quem está em Cristo, ele abandona as práticas do pecado. Então, minha gente, existe uma igreja em especial da qual éramos afiliados, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a chamada PCUSA, Presbyterian Church of United States of America. Era a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Essa igreja, décadas atrás, uma denominação religiosa, décadas atrás, ela passou a aceitar o homossexualismo, depois passou a praticar casamentos homossexuais e hoje ela aceita ordenação de pastores homossexuais, certo? Então, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a nossa denominação, nós rompemos toda a parceria com essa denominação americana, certo? Justamente porque não concordamos com essa abertura total. Se nós fôssemos, então, se associar a esse tipo de liberalismo, então nós precisaríamos de igreja para os homossexuais, igreja para os adúlteros, igreja para os corruptos, igreja para os mentirosos, igreja para os fofoqueiros. Então, se a gente vai relativizar apenas a homossexualidade, então vamos criar teologias bíblicas para todos os pecados listados pelo apóstolo Paulo. Então, eu quero dizer para você, em especial agora, que luta contra a homossexualidade, e para você que convive com pessoas que têm tais lutas, misericórdia, pelo amor de Deus, amor. Essas pessoas já têm lutas o suficiente, assim como você. E muitas vezes você condena alguém efeminado, mas você sofre com vícios pessoais também. Então, por que ele é efeminado? Então, socialmente, ele é visto como alguém com uma orientação sexual diferente. Então, ele não é pior ou melhor do que ninguém. Em Cristo somos todos iguais, queridos. Então, talvez tem vários líderes de células aqui, tem pessoas que têm pessoas efeminadas aí na família. Eu tenho família, eu tenho uma pessoa muito próxima, uma sobrinha, um tio, meu personal trainer, ele é efeminado, eu não tenho nada com a vida sexual dele. Eu falo da minha vida, eu prego, eu falo quem somos, o que cremos, eu não estou ali para falar que ele vai para o inferno se ele continuar
na prática do pecado. Eu estou ali para amá-lo, estou ali para ser um bom exemplo, estou ali para anunciar salvação. E não para chegar nele e falar assim, você não se ligou ainda que os gays vão para o inferno? Pelo amor de Deus, gente, esse discurso é homofóbico. E por isso que os cristãos são muitas vezes ridicularizados e colocados todos no mesmo balaio. Os cristãos são homofóbicos. Não, nem todos os cristãos são homofóbicos, mas eu reconheço, muitos cristãos são homofóbicos, inclusive alguns de nós que estamos aqui nessa sala de bate-papo. Alguns de nós somos, sim, homofóbicos. Não suportamos o gayzinho, mas convivemos muito bem com a pornografia. Certo? Então, fica aqui. Se é para denunciar o pecado, então estou aqui num papel profético, anunciando salvação, mas também dizendo que é reprovado aquele que menospreza pessoas. Quem mais? Tô bravo? Não tô bravo não, tá? Tá todo mundo sério, mas não tô bravo não. Tô feliz da vida. Se tem uma coisa que me deixa feliz, é inspirar pessoas a andarem conforme Cristo. Perguntinha então, Dani. Vai. Você falou sobre os hermafroditas, né? Certo. Se Deus criou homem e mulher e existe o hermafrodita, então Deus teria criado uma anomalia, Deus teria criado uma doença, Deus errou, porque você disse que Deus não errou em momento algum. Certo, então vamos ler a Bíblia em João 9, por gentileza. Vamos responder com a Bíblia na mão. João 9. Eu não tenho tese para nada. Confesso para você que eu nunca preguei sobre hermafroditismo, tá certo? Essa é a primeira vez na minha vida que alguém faz uma pergunta como essa. João, capítulo 9. Localizem sua Bíblia, por favor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Troca aqui o cego de nascença por hermafrodita. Vamos tentar fazer essa aplicação, ver se cabe. João 9. Capítulo 9, verso 1. João 9, a partir do 1. Até o 12. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Hermafrodita. Acéfalo. Sem um braço. Tetraplégico. Hemofílico, síndrome de Down, seja lá qual for a anomalia que tiver à mente aqui. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse hemofílico, hermafrodita, cego, sem um braço, síndrome de Down? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aí continua o relato da cura de Jesus. A pergunta que eu te faço é, Jesus curou todos os cegos de nascença? Jesus tinha diagnóstico científico de síndrome de Down? Jesus tinha diagnóstico de hermafroditismo, hemofilia? Não tinha. Então, eu percebo, dentro da minha ignorância, que esse texto responde à pergunta do dileto irmão ou irmã que fez essa pergunta. Então, Deus não erra, queridos. Só não tente entender o funcionamento da mente de Deus. Só não tente entender. As pessoas morrem, as pessoas adoecem, as pessoas batem de carro e morrem. Uma criança morre atropelada, uma criança morre afogada. Eu tenho piscina aqui em casa, uma piscininha pequena, mas quando vem criança aqui em casa, a gente fica desesperado, é estresse. O cachorro já caiu na... Gente, essas coisas acontecem. Então, quem que errou? Deus? Eu errei? Não, essas coisas acontecem para ser manifestas as obras de Deus. Não me pergunte, não tente entender por que uma pessoa nasce cega, por que uma pessoa nasce anômala do ponto de vista biológico. Não tente entender. Você vai entrar num caminho obscuro e vai cair em ciladas na tentativa de humanizar Deus. Ele não cabe na mente humana. Fechei. Vale a gente considerar também que Deus criou todas as coisas em perfeição e em total harmonia. Gênesis, certo? Gênesis, os primeiros capítulos. Vocês concordam comigo ou não?
Está escrito lá na Bíblia. Só que quando o pecado entrou, tudo aquilo que vivia de forma harmoniosa passou a ser disfuncional, porque quando o pecado entra, ele transforma o ambiente. Assim como a salvação nos transforma, o pecado também é como se ele tirasse a nossa originalidade. Então, todos os problemas que vêm depois, e é importante a gente considerar isso, são consequências do pecado. E nós estamos no mundo na presença do pecado. Então, existem muitas coisas que acontecem que foram distorcidas e transformadas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo. Deus criou tudo de forma harmônica. Mas uma pessoa me mandou aqui também uma coisa bastante interessante. Olha só, vou ler, tá? O hermafroditismo é um mal de formação que pode estar relacionado a vários fatores que podem ou não estar relacionados com fatores genéticos ou mesmo com fatores ambientais ou hábitos da mãe durante a gestação. A raça humana, na raça humana, o hermafroditismo não é funcional e não é um erro. Pode ser resultado de fatores e, como Daniel está falando, com certeza não é maldade de Deus. Óbvio. Então, assim, nós não estamos falando de hermafroditismo, tá certo? Fecha o áudio, hein, mano? Por favor. Nós não estamos falando, eu nunca estudei o assunto, tá certo? Eu sou um leigo sobre isso, mas, a meu ver, essa questão se encaixa aqui em João 9. Queridos, é um tema complexo, a gente pode falar sobre isso 1 hora, 2 horas, semana que vem, mês que vem, e vai continuar sendo um tema delicado. Então, se você deseja ser alguém que denuncia o pecado, está tudo bem você fazer isso, esse anúncio profético. Meu pedido, pessoal, prefira fazer isso no secreto da amizade, na intimidade do relacionamento. Se for para você expressar a sua opinião de forma tão contundente, seja para anunciar a salvação. Tá certo? Porque há uma diferença entre denunciar pecado publicamente. Você vai ser massacrado pelos divergentes. E eu não gostaria de ver vocês sendo massacrados por causa de falta de habilidade, falta de percepção, falta de sabedoria. Não há necessidade. Se você quer se dispor a isso, vá em frente, eu te incentivo. Né? E está tudo bem. Bem-aventurados os perseguidos por causa de Cristo. Tá certo? Eu não tenho essa vocação. Eu não me sinto à vontade. Eu tenho um filho pequeno, eu quero sair na rua, eu quero fazer meu churrasco, andar de chinelo, eu quero viver bem com as pessoas. Eu não gostaria de ter a minha família sendo ameaçada porque eu sou contra o homossexual, entendeu? Não é isso, até porque eu não sou contra o homossexual. Pelo contrário, eu já discipulei um casal de gays que a gente trouxe para a nossa célula. Claro que em determinado momento, quando veio o confronto, as coisas se tornaram difíceis. E, via de regra, são pessoas queridas, amáveis, com histórico de muita luta, de muita crise, como todos nós. Então, tá todo mundo no mesmo balaio, gente. Não manda pro inferno o homossexual, não, porque você tá indo junto com ele, de mãozinha dada ainda, machão. Tá certo? Eu creio que é por aí. Vamos conversar mais sobre isso. O machismo, a cultura do machismo é muito nítida na cultura ocidental, mais ainda na cultura oriental. Mas o outro extremo também não me agrada, que é o feminismo. Então, as ativistas feministas também cometem seus equívocos, tá certo? Então, nem homofóbico e nem cristofóbico, até porque, se por um lado os cristãos são chamados de homofóbicos, muitos homossexuais também poderiam ser chamados de cristofóbicos. Então, deixa eu crer no que eu creio. Se você não crê na Bíblia, então não siga Cristo, não siga a igreja evangélica, vai fazer outra coisa, né? Ou então desenvolva uma percepção acerca de Cristo, mas vai ser difícil, com base na Bíblia, você ter autorização dos céus para viver na prática da homossexualidade e fazer isso em nome de Jesus para a glória de Deus. Vai ser muito difícil. Não só a homossexualidade, como o tema é homossexualidade, né? Mas todos esses outros pecados listados aqui por
por Paulo. Eu quero mentir em nome de Jesus. Não. Quero adulterar em nome de Jesus. Não. Eu quero roubar para a glória de Deus. Não. Também não quero viver na homossexualidade para a glória de Deus. Também não cabe. Não cabe. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu quero dizer para você que luta, há esperança, é uma luta real, e eu não tenho problema nenhum em perceber pessoas que têm crises e assumirem cargos de liderança, assumirem cargos de relevância, seja na igreja, seja na cidade, vereador, prefeito, presidente da República, seja lá qual for, ministro. Se é uma pessoa consciente, autoconsciente da sua natureza, da sua anatomia, das suas lutas, e que confessa diante de Jesus seu pecado, abandona, né, e vive para a glória de Deus, né, assim como eu, assim como muitos de nós deslizamos às vezes, tá certo? Na busca pela santidade a gente regride um pouco, a gente dá passos atrás. Então, por que a gente vai condenar caso o homossexual em seu processo de santidade cometa algum equívoco, tá certo? Então, vamos pensar melhor antes de mandar para o inferno os nossos pares, pessoas amadas, estão sendo ridicularizadas pelas nossas brincadeiras. Pessoas que precisavam receber o abraço estão recebendo piadinhas. Pessoas dentro da igreja que precisavam receber o anúncio da salvação estão recebendo a denúncia do pecado apenas. Então, uma coisa sem a outra fica meio capenga. É lei. E Jesus Cristo é o fim da lei. Ele veio não para desfazer, mas ele veio para criar um novo patamar com base na graça. Certo? Espero ter contribuído, queridos. Não sei se você ficou bravo comigo aqui por causa das minhas posições. Converse comigo, não vai para a rede ridicularizar, não, porque talvez você não tenha me compreendido. Mas se você me compreendeu e discorda de mim, fica bem à vontade. Nós vamos para o céu juntos, se confessarmos Cristo como nosso Senhor, e mesmo na divergência somos uma igreja. Finish. Fechou? A gente, diante de todo esse discurso, né, de todo esse estudo, nós nos colocamos à disposição, né, como liderança, porque a gente sempre fala de um terreno, um ambiente favorável para as pessoas se abrirem. Então, chega em mim, chega na Cá, chega no Dani, e se você passa por algum problema desse tipo, fale com a gente, que a gente quer ajudar você a entender isso de uma perspectiva bíblica e tudo mais. Fechou? Mais alguma pergunta? Não? Vamos orar então? Cá, já parou de gravar? Quem vai orar então? Vamos lá. 1, 2,